Olá, amigo vestibulando, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é a descolonização da África pós Segunda Guerra Mundial e os conflitos tribais decorrentes dessa situação. Vamos lá? Bom, a África ela esteve durante séculos sob o domínio do poder bélico. Isso mesmo, o poder das armas, das potências imperialistas, é que não permitiam, durante séculos, que países africanos, regiões africanas, pudessem se rebelar com êxito da dominação que eles sofriam, tá certo? Porém, essa situação vai começar a se inverter aqui, ó, depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava enfraquecida, tanto militar quanto economicamente. Afinal de contas, a Europa foi o palco da Segunda Guerra Mundial e as principais potências imperialistas, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, são as potências que estavam diretamente envolvidas no conflito da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Além do que, eu coloco aqui para vocês, estudantes, mais dois fatores que vão ser fundamentais para esse processo de descolonização e independência dos países africanos. A questão da opinião pública, tá certo? A pressão internacional para a descolonização e a questão da Guerra Fria. Por quê? Como que a Guerra Fria vai entrar nesse contexto? Bom, vamos lembrar que logo depois da Segunda Guerra Mundial, eu tenho um mundo bipolar, um mundo dividido entre a grande área de influência capitalista formada, constituída pelos Estados Unidos da América, e de outro, a área de influência socialista composta pela URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Tá certo? Bom, o que a Guerra Fria tem a ver com a descolonização, afinal de contas, Brunão? Veja bem, esses dois blocos aí, capitalista, socialista, estavam disputando áreas de influência pelo mundo. Então, quanto mais países independentes suscetíveis a essa influência ideológica capitalista ou socialista, seria melhor para essas potências, tá certo? Então é por conta disso que eu tenho aqui uma pressão muito grande, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, para a descolonização dos países africanos, para que eles consigam mais áreas de influência, tá certo? Bom, qual que é a situação aqui do pós-independência? Bom, nós tivemos um processo de independência, tá certo? Mas essa independência não foi acompanhada de independência econômica. Pelo contrário, os países continuaram dependentes economicamente e tecnologicamente das potências europeias. Então, até que ponto essa independência foi vantajosa? Veja que agora eles não são mais colônias, mas são os países subdesenvolvidos que dependem diretamente de financiamentos, de investimentos, empréstimos das transnacionais dos países imperialistas, tá certo? A questão dos problemas sociais que assolam boa parte do continente africano, educação, saúde, a questão da mortalidade infantil, alta natalidade, uma série de problemas sociais, tá certo? A instabilidade política que a grande maioria dos países africanos sofrem por conta dos conflitos internos, que são oriundos, são derivados da partilha do continente africano entre as grandes potências imperialistas. Qual que é a relação? Veja bem, quando nós tivemos a partilha do continente africano, foi uma divisão do território segundo os interesses das potências imperialistas europeias. E, segundo esses interesses, eles não estavam nem aí em colocar dentro do mesmo território tribos inimigas ou, em territórios distintos, territórios diferentes, tribos aliadas. E é por conta dessa situação que até os dias atuais nós temos uma série de conflitos tribais, uma série de conflitos internos, tá? Tanto dos países que passaram por uma independência sem grandes conflitos, quanto aqueles que brigaram muito pela sua independência. E até os dias atuais nós temos situações de países que estão se desmembrando, estão se fragmentando por conta dessa herança do imperialismo ou do neocolonialismo que a África sofreu, tá certo? Esse é o nosso panorama da descolonização africana após a Segunda Guerra Mundial e as consequências aí com os conflitos tribais, tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau!